Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. Para você que está chegando agora, esse é um espaço onde nós descomplicamos a psicologia, trazendo temas sobre relacionamento, autoestima e autoconhecimento de uma forma leve e tranquila. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, vai lá, me segue, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te ter também por lá. Para você que já me acompanha aqui e ainda não deixou a sua avaliação, corre, deixa a sua avaliação para mim, me diz o que você está achando dos episódios, como é que você se sente escutando os episódios, coloca lá as estrelinhas para eu poder saber se eu estou no caminho certo. Isso me ajuda muito a poder avaliar como tem sido a entrega de conteúdo aqui e se eu posso melhorar. Inclusive, se você tem alguma dica ou tem alguma sugestão, passa no meu Instagram, coloca lá, Carol, você pode fazer isso. Durante muito tempo e até hoje eu recebo muitos comentários falando sobre coisas que eu poderia melhorar. Então hoje, se você está recebendo esse podcast todo estruturadinho de uma certa forma, veio de muito feedback que eu fui recebendo no decorrer do tempo e eu pude aprimorando. Então, quanto mais feedback eu recebo de vocês, mais eu consigo aprimorar e entregar o melhor para vocês. Vamos juntos! Hoje eu vou trazer um tema que me atravessou a semana inteira na clínica com casais. Eu disse, não, é para eu falar sobre esse tema. Então, não tem jeito, deixa eu falar sobre ele. E aí, mozão que tá escutando, envia para Mo e diz assim, Mo, esse tema aqui é para você. Esses dias eu estava escutando uma entrevista e o rapaz dizia assim, doce engano quem casa achando que vai ter sexo. E naquele momento eu comecei a dar risada e pensei, eu disse, nossa, como nós temos uma percepção de que o casamento, ele não está associado ao sexo. Casam querendo sexo, mas quando chega no casamento, o sexo não é tão disponível quanto se esperava. E isso acaba trazendo uma frustração muito grande para os homens, porque eles acabam olhando o sexo de uma forma muito diferente que as mulheres. E tudo isso tem a ver com a criação. E é interessante que muitos homens acabam não tendo paciência no processo de evolução de suas esposas. Porque eu já falei aqui várias vezes, a educação sexual da maioria dos homens, ela foi feita à base da pornografia. Então, quando ele vê a sua esposa mais recatada, falando algumas coisas que poderia ser diferente, isso incomoda, porque ele pensa, nossa, ela poderia ser diferente, por que ela está sendo assim? E justamente isso acontece porque ele tem a percepção da vida sexual através da pornografia, então vai ser uma percepção diferente da mulher. É como se para a mulher o sexo fosse só para procriação e para o homem o sexo é para diversão, para prazer, para realização, para o desejo. E isso acaba se chocando muito no casamento. As mulheres, elas nasceram foram criadas para poder cuidar da casa, cuidar do outro, mas não para ter relação sexual. O prazer, muitas vezes, acaba não sendo algo que a mulher inclui na sua rotina. E é interessante que muitas mulheres não se permitem ao sexo por acreditar que o sexo foi feito apenas para os homens. Muitas mulheres não conseguem nem conhecer o seu corpo. E quando eu me deparo na clínica, um afastamento emocional entre o casal, e muitos homens acabam dizendo assim, mas ela não me procura para o sexo. E não conseguem ter a paciência de entender que é muito difícil, muitas vezes, para a mulher procurar o seu parceiro para o sexo. Porque ela passou a vida inteira dizendo que ela não deveria procurar o homem para o sexo. Ela passou a vida inteira ouvindo, alguém dizendo para ela que ela deveria ser alguém pura, casta e santa, que o sexo era algo ruim, que o sexo não era prazeroso, que, entre outros tabus que acabam sendo criados a respeito do sexo. E muitas mulheres acabam se privando de uma vida sexual satisfatória porque escutaram esses tabus, porque foram criadas dentro de uma caixa. E é interessante que isso
vem de geração para geração, porque antigamente, quando a gente pensava em sexualidade, era justamente esse conceito que se tinha. E aí muitas pessoas dizem assim, mas estamos em um século muito diferente, se fala abertamente sobre tudo, não se fala sobre sexo. Por que não se fala sobre sexo? Porque ainda existe um tabu muito grande. Quantas vezes você senta no seu casamento e fala sobre sexo de forma aberta, sem que o outro se machuque? E sem que você se machuque? Quantas vezes você consegue falar de sexo sem cobrar? O que é que eu percebo no casamento? A mulher cobra amor, o homem cobra sexo. E eles não conseguem satisfazer um ao outro. É uma eterna cobrança, um cobrando do outro algo, mas nenhum dos dois dá o braço a torcer e começa a se permitir entregar para o outro aquilo que faz sentido para o outro. Muitas mulheres não imaginam como é gostoso se entregar à vida sexual, porque não se permitem. Muitas mulheres, quando o esposo convida para uma rapidinha, foge. Tô ocupada, vou me atrasar, tô em cima da hora. Não se permite aquele prazer ali naquele momento. Justamente por acreditar que não merece o prazer. E quando nós começamos a observar isso no atendimento clínico, é perceptível que a mulher ela não coloca o sexo na sua rotina. Ela coloca ser mãe, ela coloca ser funcionária, ou ser empreendedora, ela coloca ser dona de casa, amiga, filha, mas ela não coloca ser a mulher sexual, a mulher que atrai e seduz o seu marido. Por que isso acontece? É impossível fazer sexo sem se falar sobre sexo. É impossível ter um sexo prazeroso sem falar sobre o que é prazer, sem entender o que faz sentido para o outro, o que é bom, o que não é para o outro. Então, quando a gente pensa sobre sexualidade, e hoje eu fiz até uma brincadeira no Instagram, propondo que as esposas enviassem uma mensagem para a mozão dizendo assim, hoje tem. E que elas pudessem ter essa iniciativa de dizer assim, hoje eu vou fazer alguma coisa diferente. Hoje eu vou estar para você. Quantos maridos compram lingerie, entregam às suas esposas e essa lingerie fica guardada? Quantas esposas dispensam usar lingerie e ficam andando largadas dentro de casa? Não se arrumam, não seduzem o seu marido. Esse jogo de sedução, de paixão, de mistério, ele também faz parte da sexualidade. Ele também faz parte da excitação, do estar perto, do construir. Então se permita viver o sexo, falar sobre o sexo, quebrar os tabus a respeito do sexo. Porque é prazeroso ter uma vida sexual leve e gostosa. É prazeroso se permitir ao sexo com seu esposo de uma forma maravilhosa de entrega, sem tabu. Talvez o sexo ele seja uma das maiores conexões que pode existir, porque ali você não tem controle. Você está vulnerável. E quando nós estamos vulneráveis, é que conseguimos de fato ter uma conexão emocional forte. Se permita. Conheça quais são as crenças que você acaba alimentando sobre sexo. De que forma essas crenças elas acabam destruindo o seu relacionamento. De que forma essas crenças acabam te prejudicando. De que forma essas crenças acabam afastando a tua relação. Sabe, todas as mulheres deveriam parar um momento para conhecer o seu corpo, para entender o que te dá prazer. E eu não estou falando sobre masturbação, eu estou falando sobre conhecer realmente o seu corpo. Quais são os pontos do seu corpo que dá prazer? Quais são os pontos do seu corpo que te traz satisfação? Quais são os pontos do seu corpo que precisam ser estimulados? O que é que te faz sentir desejo? Não é o outro que tem que conhecer isso, é você que precisa conhecer isso. E para você conhecer isso, você precisa conhecer muito bem o seu corpo. Você precisa se conhecer, você precisa se tocar, você precisa se amar. Quantas mulheres têm vergonha do seu corpo e por isso não se entrega ao sexo de uma forma leve? Seu esposo não está nem olhando para o teu corpo e você está aí toda preocupada com aquela estria, com aquela celulite. Ele quer você, ele quer que você se entregue. Então, de que forma trazer coisas novas para a relação? De que forma trazer novas ideias? Fazer algo diferente. Ser ousada mesmo estando na rua. Eu estava conversando com uma paciente há um tempo atrás e eu brinquei com ela. Quantas vezes você está no restaurante e você passa o pé na perna de seu esposo?
Ou quantas vezes você está em algum lugar e chega no ouvido dele e fala algo bem ousado sobre o que vocês podem fazer mais tarde. Eu sei que é difícil, até porque existe todo um tabu aí por trás. Mas se você não começar a quebrar essas crenças todos os dias um pouquinho mais, você vai estar sempre nesse lugar de que sexo não é bom, de que sexo não presta, de que sexo é para o outro, de que sexo é por obrigação, de que sexo é uma punição, uma moeda de troca para o outro. Então sai um pouquinho desse lugar, constrói uma vida satisfatória, um relacionamento que vale a pena ser vivido. Um relacionamento no qual você é feliz em todas as áreas, no qual você é completa em todas as áreas. Se permita ter uma vida sexual ativa e prazerosa. Se permita viver o sexo e falar sobre o sexo. Por incrível que pareça, a sua vontade, o seu desejo sexual, ele vai aumentando quanto mais você fala sobre sexo, quanto mais você conversa sobre sexo. Agora, se sexo não faz parte da tua rotina, realmente vai ser muito difícil essa chavezinha virar. Então, se permita conversar abertamente com seu esposo sobre sexo. Se permita falar sobre o que você sente de forma aberta e clara. Ele não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar o que você precisa. Só você tem como dizer isso. Então, fica aí o recado muito bem dado para vocês. Se são os homens que estão escutando, compartilha com as mulheres. Se for outras mulheres, compartilha com as amigas. Então aproveitem para compartilhar, para que essa mensagem chegue cada vez a mais mulheres e que elas possam transformar essas crenças e sair do lugar de infelicidade para um lugar de prazer e realização. Tem uma novidade para vocês. Dia 12 de abril começa o grupo terapêutico Mulher Bem Resolvida. Um dos temas é justamente a quebra de crença sexual. Logo, você é super convidado para fazer parte desse grupo terapêutico. Vão ser 8 encontros voltados para autoconhecimento, autoestima e o florescimento no relacionamento. Você é minha convidada especial. O link para participar está na bio do meu Instagram. Chega lá, você vai clicar, vai ver segunda edição do grupo terapêutico Mulher Bem Resolvida. Vai ser um prazer ter você caminhando comigo durante esses 8 encontros, 2 meses aí juntinhos, de muita troca, muito conhecimento e muita evolução. Vem comigo, uma linda sexta-feira, um excelente final de semana. Para você que não mandou mensagem para Mozão dizendo que hoje tem, aproveita o final de semana e faz algo diferente. Aproveita o final de semana para turbinar a sua relação. Um lindo final de semana para vocês. Aproveitem, fiquem com o Papai do Céu.